Olá, meus queridos! Hoje a nossa aula é de teoria. Nós vamos tratar de um assunto que todo mundo quer saber: a cifra. A cifra, ela data de primórdios da música cristã, da música ocidental, lá atrás. E, na verdade, existem mais cifras do que as mais conhecidas hoje em dia. Nós vamos tratar de todas. Inicialmente, as cifras eram dirigidas para os instrumentos harmônicos. O cravo, a espineta, o clavicórdio, depois o piano, o violão. E ela tinha a função de, sim, indicar as notas do acorde, mas dessa forma, ela poderia, por exemplo, suprir o instrumentista do instrumento harmônico, poderia suprir a falta de algum instrumento melódico que tivesse faltado ali, o instrumentista não pôde comparecer na apresentação, e então o instrumentista harmônico, ele cobria. Também facilitava aquela notação, pois qualquer instrumentista da região poderia tocar. Ele não necessitaria de uma partitura com todas as notinhas, né, com um material muito mais complexo do que uma notação de uma melodia. Você fosse escrever todas as notas, seriam muitas, então facilitava, a cifra ela facilitava. Era uma notação que abreviava esse complexo de notas. Então ela tinha essa função musical, né? Não somente técnica, mas ela atendia essas demandas, né? Da atividade musical, de tocar em outros lugares, de não ter um instrumentista. Então era sempre, o instrumento harmônico sempre teve ele sempre deu suporte para todas as vozes. E muitas vezes ele vinha sozinho, o instrumentista ia sozinho para os lugares e ele trazia todas as vozes daquela orquestra e ele era capaz de tocar. Bom, nós temos a cifra alfabética e a numérica. Na verdade, ambas usam tanto letra quanto número. Mas a gente chama cifra alfabética aquela que predominantemente se apresenta na forma de letras. No caso, A para a nota Lá, B para o Si, C para o Dó, etc. Sempre perguntam por que a cifra começa com o Lá e não com o Dó. Até hoje eu não obtive uma resposta dentro das pesquisas que eu fiz, não foram pesquisas profundas, mas eu tenho uma ideia de que a nota Lá, na antiga Grécia, ela tinha um significado muito importante porque ela era a nota central do sistema perfeito musical grego. Então eles chegaram a um momento de evolução na escala musical onde eles deduziram, denominaram, constataram que aquela sequência de notas seria o sistema perfeito musical. Então, dentro desse sistema, o centro dele era o Lá. Então, pode ser, já que nós herdamos tanto a associação do alfabeto às notas musicais, né, quanto outros elementos da música, teóricos, então pode ser, imagino eu imagino assim, com bastante suporte das coisas que eu li, que essa ideia do Lá relacionado ao início do alfabeto se deva a esse detalhe. A numérica utiliza os números arábicos e os números romanos.
Aqui eu trago 3 exemplos de uma mesma situação musical utilizando as cifras, mas após isso aqui eu já vou trazer os princípios, né, que vão reger isso aqui. Isso aqui é só para exemplificar para vocês. Então, aqui a gente tem um trecho, uma nota, aqui lógico que é um instrumento harmônico, tem as 2 claves, por exemplo, um piano, e aqui no grave, na mão esquerda, nós temos a nota Sol, e depois nós temos um Sol com um número 6, 4. Esse número, ele indica os intervalos que aquela nota vai formar para soar aquele acorde que o compositor quer. Aqui também está indicado também quais são as notas. Aqui neste caso estamos em Sol maior, e eu tenho a nota Sol, que é a primeira nota da escala de Sol, o primeiro grau. Sendo o primeiro grau e não havendo nenhuma numeração, está indicado que o instrumentista irá tocar notas da tríade. Então, a tríade de Sol, primeiro grau, Sol, Si, Ré. E aqui ele vai embelezar, vai fazer o ritmo dele, vai tocar acordes, vai tocar arpejos, tudo dentro desse grupo de notas. Aqui, o mesmo Sol, no entanto, com a numeração 6, 4, indicando que ele vai tocar a seguinte combinação, a partir dele, uma quarta, então Sol, Dó, e uma sexta, a partir dele, uma sexta, Sol, Mi. Então, aqui temos a tríade Sol, Si, Ré, e aqui a gente tem a tríade Dó, Mi, Sol, numa forma invertida. Esse tipo de cifragem numérica, essa é numérica mesmo, ela não vem com letras, é usada especialmente para o repertório renascentista da música antiga, da música barroca, que era muito cifrada porque havia uma movimentação musical muito grande, então era assim usada. E a gente pode chamar também essa cifra, a gente chama, na verdade, de baixo numerado ou baixo cifrado. A mão direita traz melodias que o instrumentista pode tocar ou ele pode também alterar um pouco. Geralmente ele também traz um pedacinho da melodia, né, de outras vozes, da voz principal. Mas aqui na mão esquerda ele traz só o baixo, só uma nota e a sua cifra. Então, esse conhecimento aqui, ele é muito específico. Então, assim, neste momento nós não vamos desenvolvê-lo. Depois nós temos outra cifragem numérica, desta vez com números romanos. Esses números romanos, eles indicam sim quais são as notas, mas principalmente ele indica a função daquele acorde, a que grau pertence aquele grupo de notas que será tocado. Isso tem uma enorme serventia na análise harmônica, pois você pode visualizar todo o encadeamento de todos os acordes que o compositor usou. Isso é chamado de progressão harmônica, e esse tipo de nomenclatura é bastante usado para essa análise, de modo que é uma análise que permite ver a estrutura harmônica daquela peça. Então aqui é o primeiro grau, eu tenho escrito, eu poderia não ter também, de alguma forma eu iria identificar, eu teria outros elementos, mais vozes, lógico, ou mesmo conhecimentos, né, de harmonia, eu poderia também deduzir que mesmo tendo Sol seria o primeiro grau. E aqui eu tenho um diferencial, eu trouxe o Dó,
para caracterizar que aqui não estamos mais no primeiro grau, mas sim no quarto grau. Então, se eu não tenho nada, se eu só tenho Sol, eu posso inferir que continuamos aqui no primeiro grau. Como? O microfone. Como eu anotei o Dó, então estou indicando que neste momento deixa de ser a harmonia, sai do primeiro grau e vai para o quarto grau, que é Dó Mi Sol, na escala de Sol maior. Estamos aqui em Sol maior. O mesmo trecho com a cifragem alfabética, alfanumérica, porque também ela ganha números. Nesse momento aqui eu não trouxe um exemplo, mas ela traz sim números também. Então aqui eu tenho um G, que indica o Sol maior, Sol Si Ré. E lembrando, né, que aqui eu apaguei, eu eliminei, mas na verdade, na hora que eu escrevo a cifra, eu não preciso escrever as notas. Então aqui eu vou tocar um Dó Mi Sol, vou até escrever aqui para vocês lembrarem. O C é o Dó Mi Sol, com o baixo, porque aqui a nota é Sol no baixo, com o Sol, que é o G, no baixo. Então, tá aqui. Esse aqui são as notas, o grupo de notas que eu vou trabalhar. Ok, esse foi só uma exemplificação, mas o que eu quero focar, em primeiro lugar, preciso dos princípios fundamentais do acorde, que é a tríade. A tríade é a primeira camada, é a camada que dá suporte a toda a evolução, né? As pêntades, as hexades. Então, temos que ter em mãos aqui o perfeito maior, o perfeito menor, a quinta aumentada e a quinta diminuta. Então, esses aqui são os 4 parâmetros para a gente construir a informação da cifra. Então, a cifra que nós vamos focar agora são a alfabética e a numérica, cifra funcional. Alfanumérica e também alfanumérica, ela também usa letras. Qual é o princípio da notação da cifra? Letra. Se eu tenho uma letra sozinha, maiúscula, sozinha, eu tenho um perfeito maior. Então, Lá maior. O que é o Lá maior? Lá, Dó sustenido, Mi. Perfeito menor. Para o perfeito menor, eu tenho o nome da nota, Lá, acrescido da letra M, de menor. Então, eu tenho um perfeito menor. A letra sozinha, ou com Mzinho, ela indica a quinta justa. Então, toda vez que tem uma letra sozinha, ela indica uma quinta justa. Toda vez que tem uma letra e um Mzinho, ela indica uma quinta justa. Aqui na quinta aumentada, nós não temos uma quinta justa. Então, nós escrevemos a letra e informamos que ela é aumentada, que aquela quinta é aumentada. Então, eu tenho aqui um Lá aumentado, que é Lá, Dó sustenido e Mi sustenido. Tá aqui o meu acorde. E o Lá, o acorde quinta diminuta, né? Que eu posso escrever também, a gente já falou em outra situação, em outra aula, da nomenclatura. Eu vou dar uma lembrada aqui nas nomenclaturas dos acordes aumentados e diminutos. E aqui nós temos, então, o Lá, não sei se dá pra ver, vou botar mais, acho que não dá pra ver. O Lá diminuto. Quem é? Lá, Dó, Mi bemol. Então, olha só, e a letra sozinha, perfeito maior.
Depois, ela começa a informar aqui a terça, o tipo de terça. Então, aqui no caso, a terça é menor. Aqui você tem a terça maior e a quinta aumentada. E aqui você tem a terça menor e a quinta diminuta. Formas de você escrever o diminuto e o aumentado. Então, nós temos... Então, acorde, vamos botar no Lá mesmo. Você pode, Lá aumentado, você pode escrever assim, você pode escrever assim, você pode escrever assim, e talvez tenha até algumas outras, porque as cifras, a nomenclatura é assim extensa. Tem, em alguns países usam assim, outros assado. Então, é que eu reúno aqui apenas o básico, que a gente vê mais no Brasil, tá? Mas americano tem uma forma de grafar, uma cifragem também, mas eu não estou trazendo aqui. Aqui é só para o nosso feijão com arroz. No caso da quinta diminuta, nós temos o A com o sinal de menos, depois aqui também, você pode fazer assim, também você pode fazer assim, bemol 5, e aqui. Quando tem esse aqui, você tem que escrever o Mzinho, tá? Quando é esse aqui. Aliás, você também tem que escrever aqui o Mzinho, ficou faltando. Então, você pode escolher, optar uma forma de, né? Eu gosto muito dessa. Por quê? Porque ela reforça que este acorde é um acorde menor com a quinta baixada. Essa é uma perspectiva que ela traz uma informação que é básica, que é que todo acorde, ou ele é maior ou ele é menor. Porque o nosso sistema tonal todo está construído em cima desses pilares, maior e menor. Então, o acorde diminuto, a gente fala, é diminuto, mas ele é um menor. Ele é um menor com a quinta baixada. E o aumentado é o maior com a quinta aumentada. Então, é isso. O mesmo princípio para os graus, a cifra numérica, que é, você tem se eu escrever um número, ele indica um perfeito maior. Para o menor, eu tenho o Mzinho. Para o aumentado, eu tenho, por exemplo, mais 5. Eu não sei se pega aqui, então eu vou escrever aqui. Para o diminuto, um Mzinho com a quinta baixada. Vamos optar por essa nomenclatura, ok? Para essa fixação. Mas outra coisa do diminuto também, que se usa bastante, é a bolinha, né? Muito usado também. Esse daqui é bastante usado. Esse aqui não precisa do Mzinho. Aqui está pressuposto que todas as terças são menores nessa combinação aqui. Então, se você quiser, aqui, essa nomenclatura, ela não indica a tonalidade, ela indica acordes. Lógico que se você for analisar, né, então, por exemplo, você tem uma sequência de cifras alfabéticas. Então, por exemplo, você tem assim, C, G, F, G e C. Pela construção, que nós temos aqui um Dó, Mi, Sol, vou escrever aqui. Dó, Mi, Sol, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré e Dó, Mi, Sol. Ora, qual é a tonalidade? Onde estamos? Em Dó maior. Se nós estamos em Dó maior, não tem acidente, tá tudo bem? Né? Porque outra coisa, uma coisa que gera bastante confusão. Esse C, ele indica a tríade
Dó, Mi, Sol. Ele não indica a escala de Dó maior. G, a escala de Sol maior. Aqui não, na cifra ele indica o acorde. Para você saber que tom está, você precisa deduzir, tendo em vista os acordes que foram usados. Então, aqui estou deduzindo, por conta desse grupo que eu cheguei, que estamos em Dó maior. Então, este aqui é o primeiro grau, o quinto, o quarto, o quinto e o primeiro de novo. E se eu tiver aqui, por exemplo, ó, outras coisas, né? Por exemplo, Lá menor. É a escala de Lá menor? Não, é a tríade. Lá, Dó, Mi. Ninguém tá em Lá menor aqui. Aí você tem, ó, olha só o que apareceu. O que é o D? É um acorde perfeito maior, cuja nota fundamental é Ré. Cadê? Vou escrever aqui, ó, Ré, Fá sustenido, Lá. Esse aqui é o D. Mas tem Fá sustenido em Dó maior? Não, tem alguma coisa errada, né? Então, vamos lá. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é? Esse é o sexto. Olha como eu vou grafar. Sexto menor. Porque eu preciso indicar. Eu vou usar aqui, peraí, só um minuto. Eu vou usar aqui, não é usado, mas eu vou usar aqui um diminuto também. O diminuto do Dó maior, que é esse, né? Ó, aqui. Aí eu vou fazer assim, posso fazer assim? Posso. Eu posso fazer assim também? Posso. Posso fazer assim também. O que eu vou escrever de cifra? Vou escrever aqui, é um sétimo grau diminuto. É um sétimo menor com a quinta abaixada. De repente, por exemplo, se eu tô em Lá menor, vou escrever aqui, começa aqui minha música, tá em Lá menor. Se aqui embaixo é Lá menor, tá aqui Lá menor, aí vai pro Si diminuto. Eu disse que a gente ia usar essa nomenclatura, então vou ser fiel. Aqui tem esse aqui. Estamos em Lá menor. Então, esse aqui eu sei que é o primeiro grau, Mzinho. Primeiro que é Mzinho. E aqui é o mesmo acorde que esse, não é? No entanto, aqui ele não é o sétimo grau, ele é quem? O segundo grau. Então, aqui ele é o segundo grau. Veja a diferença, né? Aqui, Si diminuto, né? Si menor com a quinta baixada, só vou falar aqui para ser rápido, Si diminuto, Si diminuto. Só que esse Si diminuto aqui, ele é um sétimo diminuto e aqui é um segundo diminuto. Então, vocês entendem? A finalidade dessa cifra com números romanos é de posicionar, situar o instrumentista, aquele que está analisando, do contexto tonal, do contexto harmônico. Então, são perspectivas. Você vê que a mesma coisa tem nomes diferentes dentro da sua função. Aqui é a função de sétimo grau, aqui é a função de segundo grau. Então, nós vamos trabalhar nessa perspectiva como nós vamos identificar no nosso repertório as tríades, gerando cifras com essas tríades, fazendo o percurso inverso também a partir das tríades, né, tendo como base a cifra alfabética, gerar as tríades, a notação musical, né? Então, vamos trabalhar com essas duas perspectivas e o que mais também posicionando com a cifra numérica, alfanumérica também, eu chamo de cifra funcional.
Porque eu não sou nenhuma expert em harmonia, longe de mim, isso aqui é apenas teoria. Mas a cifra funcional, porque ela exerce, a função dela é de observar, de estruturar as funções dos acordes no repertório, assim como nós podemos, né, verificar aqui, que nós constatamos essa diferença aqui, né, das nomenclaturas e de ser o mesmo acorde. Então, é uma cifra muito importante que você eu vou contar um outro segredo com relação a progressão dessas informações. Quando eu tenho, mas isso aqui tá fora, tá? Isso aqui já é o making off da nossa aula. Eu disse que isso aqui, a letra sozinha informa a tríade. Ela informa um acorde de quinta. Se esta quinta for justa, tá tudo bem. Se o acorde for menor, eu informo a terça. Se eu tiver uma quinta diminuta, abaixada, eu informo aqui. Mas isso aqui tudo tá dirigido para a acorde de quinta. Mas a gente sabe, né, que existe os acordes de sétima, de nona, né, naquela primeira aula de acordes. E eu posso, como é que eu vou escrever isso? Eu posso representar dessa forma. Acorde, tríade, acordes. Agora eu vou representar a sétima. Sétima. Nós vamos ter uma aula só de sétima, tá? Das pêntades, desculpa, das tétrades. As tétrades são as sétimas, né? Então, mas aqui eu tô dando assim só um spoiler. Então, aqui nós informamos a sétima. E se eu quiser informar a nona? Posso. Aqui é a nona. Boto aqui, canto superior direito. E a 11ª também. Aqui. E a 13ª? Aqui. 13ª. Eu não sei o que significa isso, tá? Eu não experimentei isso aqui, é pura teoria. O que eu coloquei? A sétima, a nona, a 11ª, a 13ª. Aqui são os lugares que elas vão ocupar. Tá? Agora, o que pode e o que não pode, isso deixa na aula, em futuras aulas, né? Que vão explorar mais essas combinações. Se bem que nós vamos, depois da tríade, vamos focar basicamente na sétima. Mas para saber que é possível, né, você descrever na cifra, para isso que ela serve, tudo que você quer usar. Inclusive, você quer usar só, por exemplo, a sétima e a 11ª? Pode. Ou então você indica que, olha, por favor, toque a 11ª maior ou aumentada, não sei o que vai sair aqui, né? Tudo que você idealiza, de que notas que você quer, você joga aqui. E também, não esquecer, isso aqui é a posição no estado fundamental. Estado fundamental. Não é mais spoiler, volta. Ficou faltando isso, que é a nomenclatura, é a cifra do estado fundamental. Caso você precise fazer inversão, então, primeira inversão, vou botar aqui, ó, clave de sol ali, aqui, faz de conta que tem a clave de sol ali, dó, mi, sol. Primeira inversão é como? Mi, sol, dó. Segunda inversão é como? Sol, dó, mi. Como é que eu vou representar na cifra? C, aí aqui, C com a nota mi no baixo e C com a nota sol no baixo, tá? Então, no caso dos romanos, lá dos números romanos,
não há necessidade de você indicar a inversão. Então, aqui neste caso, são todos primeiro grau, por exemplo. Todos primeiro grau. Eu preciso inverter? Seria o quê? A terça, né, no baixo. Seria o quê? A quinta no baixo. Pode ser, mas eu já vi trabalhos com isso informado, mas num momento assim mais básico, né? Não há necessidade, porque o que importa é você compreender o contexto, né? Então, estou no primeiro grau, inclusive nem haveria necessidade de eu escrever, eu escrevo um e um traço, indicando que tudo isso é o primeiro grau, né? Ou, sei lá, quinto grau, o que quer que seja. Mas, então, é isso. Espero que eu tenha falado, né, as coisas mais imprescindíveis. E a gente se vê na próxima. Beijão!